Olá, meus queridos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero, como sempre, que todos vocês estejam bem. Espero que todos vocês estejam gozando de uma boa saúde. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos a mais uma mensagem para iluminar a mente dos filhos de Deus, mais uma mensagem para desfazer o engano religioso, a mentira religiosa. Vamos juntos mais uma vez, meus amados irmãos, mergulhar naquelas que são as profundezas da revelação do Espírito Santo com relação à Bíblia. Vamos juntos mais uma vez mergulhar naquelas que são as profundezas das Escrituras. Vamos juntos mais uma vez trazer luz àquilo que retrata a Bíblia Sagrada. E o assunto para o nosso vídeo hoje, meus amados irmãos, é o seguinte. Preste bastante atenção. Olha, Lúcifer, o diabo que caiu do céu. Vou repetir o tema. Olha, Lúcifer, o diabo que caiu do céu. Este é o nosso assunto hoje. Bom, meus amados irmãos, como nós fomos enganados? É isso mesmo. Como nós fomos enganados? Meus amados irmãos, dá até para rir quando eu ouço esse nome, Lúcifer. Havia um tempo que eu temia este nome, tinha medo deste nome. Por conta da religião, eu tinha o entendimento de que Lúcifer é o diabo, o Satanás, que um dia ele foi expulso do céu. Meus amados irmãos, como eu fui enganado, como nós que fomos libertos da religião fomos enganados e como os nossos irmãos que ainda estão na religião estão sendo enganados, infelizmente. Queridos, você já ouviu falar de um Lúcifer aí que caiu do céu? Você já ouviu falar que um dos nomes do diabo, o Satanás, é Lúcifer? Você já ouviu falar que este Lúcifer aí caiu do céu, foi expulso do céu porque um dia ele quis ser igual a Deus, ele se rebelou contra Deus, então Deus descobriu esta rebelião e o fez cair do céu? Você já ouviu isto? Pois saiba, meu amado irmão, que essa história toda não constitui verdade. Pois saiba, meu amado irmão, que essa história toda é tudo mentira. Não tem nada de verdade nisto na Bíblia, não tem. E hoje eu vou te provar. Hoje eu vou te mostrar com A mais B, neste vídeo aqui, que é tudo mentira. Lúcifer, meus amados irmãos, na verdade, Lúcifer nem existe na Bíblia Sagrada. É isso mesmo. Não existe Lúcifer na versão original da Bíblia Sagrada. Não existe Lúcifer. Não existe. Meus amados irmãos, preste atenção no texto que eu vou ler aqui para vocês. Eu guardei o melhor para o final deste vídeo. No final deste vídeo, eu vou mostrar este versículo aqui, meus amados irmãos, e um versículo que nós já vamos ler aqui neste vídeo. Guardei estes versículos na linguagem da tradução atual para o final, para trazer mais luz, para clarear este entendimento que eu quero passar para vocês aqui, da parte de Deus. Eu creio que todos aqueles que acompanharem essa explicação até o fim, eu creio que terão a mente entendida, que terão um entendimento perfeito com relação a este Lúcifer que foi inventado por aí. Este Lúcifer
que a humanidade pensa que é o diabo que caiu do céu. Vamos juntos ler uma passagem que é um clássico na religião. Uma passagem que é usada na religião para dizer que Lúcifer é um dos nomes do diabo e este Lúcifer caiu do céu. Vamos juntos ler para juntos entendermos isto. Olha aí. Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12. Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 12. Estamos lendo na versão NVI. Preste atenção no que está escrito. Olha aí. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Segura aí. Meus amados irmãos, a palavra Lúcifer, meus amados irmãos, foi tirada da versão latina da Bíblia Sagrada. E esta palavra Lúcifer aparece exatamente no versículo de número 12 do capítulo 14 de Isaías. Isto na versão latina da Bíblia. Na versão latina da Bíblia, se você for a ler, pesquisa aí, você já vai encontrar essa versão, está disponível na internet. Você vai entender que está escrito o seguinte, preste atenção. Como você caiu dos céus, ó Lúcifer. Na versão latina da Bíblia, preste atenção, tem lá Lúcifer ao invés de estrela da manhã, como está no original. Você entende? A versão NVI é uma das versões que está mais próximas do original. Assim como outras versões que eu uso aqui para explicar aí as escrituras. Você entende? Então, meus amados irmãos, na versão latina da Bíblia, traduzida aí por Jerônimo, preste atenção, está: como você caiu do céu, ó Lúcifer, ao invés de estrela da manhã. Quando ele fez aí esta tradução, meus amados irmãos, para a versão latina, meus amados irmãos, aparece Lúcifer. Mas este Lúcifer, meus amados irmãos, não é o nome. A religião, quando pega esta versão latina da Bíblia, que aparece Lúcifer ao invés de estrela da manhã, como está no original, meus amados irmãos, a religião pega este nome, que na verdade não é um nome, é um substantivo, que eu já vou explicar aqui para vocês. Eles pegam o Lúcifer e dizem que Lúcifer é um dos nomes do diabo. Lúcifer é um dos nomes do diabo. E nestas chamadas teologias que existem por aí, eles ensinam, baseando-se na versão latina da Bíblia, que um dos nomes é Lúcifer. E este Lúcifer, estando nesta passagem aqui, eles dizem, meus amados irmãos, que o que caiu do céu aqui é este Lúcifer, sendo ele um ser espiritual, um ser com chifres de cauda e um tridente. Este Lúcifer foi expulso do céu, sendo ele alguém, um anjo, que se rebelou contra Deus, sendo expulso por Deus. Depois que Deus descobriu essa rebelião, ele caiu do céu. É por isto que eles concluem que quando está escrito em Isaías, como você caiu do céu, ou Lúcifer, como na versão latina da Bíblia, eles dizem que se referem a este ser espiritual. Mas, amados, primeiro, que Lúcifer não é um nome. Já vou explicar para vocês o que significa Lúcifer. Segundo, esta passagem bíblica, tanto na versão latina como na versão NVI, não tem nada de ser espiritual aqui. Não tem. Esta versão, tanto na versão latina como na versão NVI, como nas outras versões que eu vou mostrar para vocês aqui, meus amados irmãos, refere-se a um homem que é o rei da Babilônia. Mas já vou mostrar para vocês aqui. Agora preste atenção para você entender isto aqui. Oh, meu Deus do céu. Eu queria aqui mostrar para vocês todos os versículos, começando do capítulo 13 e o 14, para vocês entenderem. Mas eu vou mostrar os versículos essenciais. Você leia na sua casa, começando do capítulo 13 e todo o capítulo 14.
para melhor você entender isto. Mas preste atenção no que eu vou te explicar aqui. Por favor, vamos ler isto aqui que eu coloquei aqui para vocês. Olha aí. Olha o significado de Lúcifer, que na verdade não é um nome. Lúcifer é um substantivo que refere-se a alguém que é portador de luz. Você entende? Olha aí, Lúcifer, que significa portador de luz. A palavra Lúcifer vem do latim lux, que significa luz, e fere, que é levar ou portar. Você entende? É por isso que esse substantivo Lúcifer do latim quer dizer portador de luz, ou refere-se a alguém ou algo que porta, que leva a luz. Entende, meus amados irmãos? Então, Lúcifer não é um nome. A religião, equivocadamente, pegou Lúcifer e atribuiu aí ao diabo, ao chamado Satanás, como ser espiritual. Mas nós já explicamos para vocês que não existe um ser espiritual denominado diabo ou Satanás. Não existe. Diabo é um adjetivo que quer dizer acusador. Todos vocês sabem. É só escrever aí no Google. Significado do diabo já vai aparecer para vocês aí. Você entende isto? Meus amados irmãos, Isaías capítulo de número 14, versículo 12, quando diz, preste atenção, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Preste bastante atenção, Neste versículo aqui, meus amados irmãos, o profeta Isaías, ele escreve, ele retrata acerca de uma visão que ele teve da parte de Deus. Uma visão do julgamento da Babilônia. Leia a partir do capítulo 13 de Isaías para você melhor entender isto. Começa o capítulo 13, a visão que Isaías teve do julgamento, da destruição, daquilo que Deus faria com a Babilônia. E no capítulo de número 14, versículo de número 12, quando Isaías diz, como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, essa estrela da manhã aqui referia-se ao rei da Babilônia. Já vou te mostrar isto. Você entende isto? Referia-se ao rei da Babilônia, filho da alvorada. Como foi atirado à terra? Você que derrubava as nações. Você que derrubava as nações, o rei da Babilônia, sendo ele aquele que regia na Babilônia, ele conquistava muitas nações, ele invadia muitas nações e se apoderava delas. É por isso que aqui está escrito, tu que derrubava as nações. O rei da Babilônia era um dos mais cruéis reis de toda a história da humanidade. Leia o capítulo 13 e o capítulo 14, todinho para você melhor entender isto. Agora vamos ler o contexto, para você entender que nesta passagem aqui não tem nada a ver com um ser espiritual de chifre, cauda e um tridente. Vamos juntos entender que esta passagem refere-se ao homem, o rei da Babilônia. Vamos juntos ler aqui alguns versículos que eu separei para você melhor entender isto. Isaías, capítulo de número 14. Vamos ler o versículo de número 4, que é o contexto deste texto aqui. E depois voltamos para o capítulo de número, para o versículo de número 12 e vamos ler os versículos adiante. Para você entender que aqui refere-se apenas a um homem e não a um ser espiritual. Olha aí, Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 4. Olha só o que está escrito. Olha só o que o profeta Isaías escreveu, meus amados irmãos, na visão que ele teve do julgamento, da destruição da Babilônia. Olha aí o que disse o profeta Isaías. Você aqui, meus amados irmãos, refere-se a Israel. Você entende? O você não refere-se apenas a uma pessoa. Se você for a ler a versão Bíblia Viva, aqui aparece vocês.
Você entende? Referindo-se a todos aqueles que faziam parte do povo de Israel. Você entende isto? O você aqui na versão NVI refere-se a Israel no seu todo. Você entende isto? Agora está escrito o seguinte: você zombará assim do rei da Babilônia. Entende? Você zombará assim do rei da Babilônia. Você quem? Israel. Israel zombaria do rei da Babilônia. Quando? Quando Deus destruísse, quando Deus julgasse, quando Deus aniquilasse a Babilônia. Se você for a ler o capítulo de número 13, você vai entender que Deus mostra ao profeta Isaías como ele destruiria a Babilônia. E ele diz, Deus, a Isaías nessa visão, que ele destruiria a Babilônia e a Babilônia jamais existiria novamente. Você entende isto, meus amados irmãos? Deus mostra aí ao profeta Isaías nessa visão que ele destruiria a Babilônia e a Babilônia ficaria sem ser habitada pelas pessoas. Habitariam lá na Babilônia animais como hienas, como alguns animais selvagens. É só ler o capítulo de número 13 para vocês melhor entender aí esta visão. Você entende isto? E no versículo de número 14, Isaías continua a sua visão dizendo: você, Israel, zombará sim do rei da Babilônia. Depois que a Babilônia fosse destruída. Porque este rei da Babilônia era um dos reis mais cruéis da humanidade. Entende? Então, depois, meus amados irmãos, que Deus destruísse aí a Babilônia, o povo de Israel ia zombar do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor? Sua arrogância acabou-se. Estaria aí o povo de Israel zombando do rei da Babilônia, o rei mais cruel que já pisou na face da terra. Lendo o contexto, você vai continuar entendendo o que o povo de Israel estava aí zombando do rei da Babilônia. E chegando-se ao capítulo de número 14, no versículo de número 12, presta atenção. Continua a zombaria de Israel ao rei da Babilônia. Como você caiu dos céus. Entende? Esta fala aqui, meus amados irmãos, é o povo de Israel zombando. De quem? De quem? Do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor, que era o rei da Babilônia, sua arrogância acabou-se. Continua a zombaria nos outros versículos e no versículo de número 12 eles continuam dizendo: você, quem? Rei da Babilônia, o mais cruel dos reis que já pisaram na face da terra. Como você caiu dos céus? Continua o povo de Israel zombando do rei da Babilônia. Ó estrela da manhã, referindo-se a quem? Ao rei da Babilônia. E não a nenhum ser espiritual. Presta atenção no contexto. Filho da alvorada. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações? Quem derrubava as nações? O rei da Babilônia. Versículo de número 13. Olha aí. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus. Quem dizia em seu coração? O rei da Babilônia. Não nenhum ser espiritual, não. Porque a religião, quando lê isto, diz que um ser espiritual, o Lúcifer, o diabo, o Satanás, ele queria ser igual a Deus. E ele, querendo ser igual a Deus, se rebelou contra Deus. E é por isso que ele foi expulso do céu e caiu do céu. Mas isto não é verdade. Porque quando está escrito aqui: caíste dos céus, meus amados irmãos, ó estrela da manhã, ó Lúcifer, como está na versão latina da Bíblia, não refere-se a nenhum ser espiritual, mas sim ao rei da Babilônia. Você já vai entender isto. Olha, você que dizia no seu coração: subirei aos céus. O rei da Babilônia dizendo no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Versículo 14. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. A religião se perde quando lê isto aqui. Diz que Lúcifer, um ser espiritual, o diabo, o Satanás, elevou-se, meus amados irmãos, o seu orgulho, e ele queria ser como o Altíssimo.
queria ser como Deus. Está vendo aí? É por isso que ele foi expulso do céu. É por isso que está escrito lá em Isaías que caíste do céu, ó estrela da manhã, ó Lúcifer, como está aí na versão latina da Bíblia. Mas isto não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque a passagem aqui refere-se a um homem e não a um ser espiritual. Olha o versículo 15. Olha o versículo 15. Mas as profundezas do Sheol... não. Nós explicamos que Sheol, meus amados irmãos, quer dizer sepultura. Como é que um espírito, meus amados irmãos, poderia ser sepultado? Como é que um espírito, um anjo, um ser angelical poderia ser sepultado? É possível isso? Claro que não. O que é sepultado é apenas o ser humano. Você entende? Aquele que foi feito do pó. Assim como a Bíblia diz, do pó nós fomos tomados e ao pó nós tornaremos. Quem? O ser humano. E não um ser espiritual, um ser angelical. Você entende isto? Mas as profundezas do Sheol, que é a sepultura. Você vê que a passagem refere-se a um ser humano e não a um ser espiritual. Não um ser angelical, como ensina a religião. Você entende? Mas as profundezas do Sheol, diz o Senhor, na visão que ele deu ao profeta Isaías, na zombaria que o povo de Israel estaria fazendo aí ao rei da Babilônia. Olha aí. Mas as profundezas do Sheol, você será levado. Você quem? O rei da Babilônia. Irá ao fundo do abismo. O rei da Babilônia. Ele seria morto. O rei da Babilônia. Ele iria até as profundezas do Sheol, que era a sepultura. Você entende? Agora olha o versículo 16. Olha o versículo 16. Os que olham para você, você quem? O rei da Babilônia. Um dos mais cruéis reis que já pisaram na face da terra. Os que olham para você admiram-se da sua situação. Por quê? Porque o rei da Babilônia estaria derrotado. Estaria, meus amados irmãos, derrotado. Destruído todo o seu império por Deus. Os que olham para você, dizendo o povo de Israel na zombaria ao rei da Babilônia, os que olham para você admiram-se da sua situação. E a seu respeito ponderam. Presta atenção na fala da zombaria do povo de Israel contra o rei da Babilônia. Olha aí. É esse homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidade e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. É este homem aqui que está derrotado. É este homem aqui que está derrubado. É este homem aqui que está caído. Era isso que os povos iriam perguntar ao ver o rei da Babilônia totalmente derrotado. Era esta a visão que Deus deu ao profeta Isaías naquilo que o povo de Israel faria depois que o rei da Babilônia fosse destruído por Deus. Depois que Deus estabelecesse o juízo, a sua ira fosse despejada contra a Babilônia. Você entendiste, meus amados irmãos? Era isso que aqueles que o olhavam, meus amados irmãos, iam dizer. É esse homem, o rei da Babilônia, aquele que era o mais temido dos reis. É esse homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Era isso que aqueles que temiam o rei iam falar, depois que o rei fosse totalmente derrotado aí por Deus. Olha agora o versículo de número 18. Olha aí. Todos os reis das nações jazem honrosamente cada um em seu próprio túmulo. Você entende? Todos os reis das nações jazem honrosamente cada um em seu próprio túmulo. Entende que o contexto não fala de nenhum ser espiritual, mas sim de um rei, mas sim de um ser humano. Olha só o que o povo de Israel continuava aí na sua zombaria, o povo de Israel. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo. Mas você quem? O rei da Babilônia. Mas você é atirado
fora do túmulo. Meus amados irmãos, você conhece algum anjo que está no túmulo? Você conhece algum anjo que foi sepultado? Você conhece algum anjo que hoje está no túmulo? Entende que o contexto fala de um ser humano que era o rei da Babilônia? Calma aí, já vou te mostrar uma versão que eu deixei para o final. Deixei o melhor para o final, já vou mostrar para vocês depois deste versículo aqui. Olha o que o povo de Israel continuava zombando aí do rei da Babilônia. Olha aí o que aconteceria. Mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Assim estaria o rei da Babilônia, depois que Deus julgasse, destruísse, despejasse a sua ira contra a Babilônia. Você entende isto? O contexto não tem nada a ver com o ser espiritual, com o Lúcifer, o que a religião confundiu ser o nome do diabo. Que Lúcifer não é nome coisa nenhuma, é um substantivo que refere-se a alguém que porta, que leva a luz. É por isso que Lúcifer significa aí o portador da luz. Você entende? Agora presta atenção. Olha, Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 4. Mas na versão da tradução da linguagem atual. Preste atenção. Isaías capítulo 14, versículo 4, na tradução da linguagem atual. Presta atenção, que eu vou ler esse versículo para trazer luz ao nosso entendimento aqui. Olha aí, Isaías capítulo 14, versículo 4. Olha o que está escrito. Quando esse dia chegar, que dia? O dia em que Babilônia fosse destruído. O dia em que Babilônia fosse julgado por Deus. O dia em que Deus despejasse a sua ira contra a Babilônia. Olha aí o que está escrito. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. Entendem que o contexto não tem nada a ver com ser espiritual, mas sim o rei da Babilônia, aquele que era um dos reis mais cruéis, um ser humano. Agora olha aí o versículo de número 12. Olha aí o versículo de número 12, que nós lemos no início, mas na versão NVI. Vamos ler agora na versão da tradução da linguagem atual. Olha aí. Rei da Babilônia. Não. Segura. Olha na versão NVI primeiro. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Versão NVI. Compare com a versão da tradução da linguagem atual. Olha aí. Já não começa com como você caiu do céu, não. Começa com o alvo do texto, o alvo do contexto. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Entende que não tem nenhum ser espiritual aqui? Entende que não tem nenhum anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu? Entende que o contexto refere-se a um ser humano que era o rei da Babilônia? Agora, por que esses ensinamentos aí? Dizendo que em Isaías capítulo 14, versículo 12, refere-se ao diabo, o Lúcifer, aquele que se rebelou contra Deus e que hoje está na terra com a terça parte dos anjos do céu que hoje são demônios. Por que esse ensinamento? Tudo mentira, engano. Não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia uma passagem sequer que existiu um ser espiritual que se rebelou contra Deus. Não tem. A passagem aqui refere-se ao rei da Babilônia. Esta é a mais pura verdade. Não tem.
E na versão original da Bíblia não tem a palavra Lúcifer, não tem. Lúcifer é uma palavra, meus amados irmãos, uma palavra latina, que na verdade quer dizer portador de luz. Lúcifer não é um nome. Lúcifer é um substantivo que refere-se a alguém que porta, que leva a luz. Ou algo que porta, que leva a luz. Você entende isto, meus amados irmãos? Não tem a palavra Lúcifer na Bíblia original, não tem. Lúcifer é uma palavra latina, que quer dizer portador de luz. Você entende? O contexto refere-se ao rei da Babilônia e não a nenhum ser espiritual, um ser angelical que se rebelou contra Deus. Aquele que queria ser igual a Deus era o rei da Babilônia. Ele pensava em seu coração, porque ele, meus amados irmãos, dominava as nações, invadia outras nações, se ocupava dessas nações. É por isso que quase todas as nações naquele tempo temiam o rei da Babilônia. Você entende? Mas Deus mostrou ao profeta Isaías, nesta visão, que ele destruiria a Babilônia. E assim como Deus mostrou ao profeta Isaías, assim aconteceu. Destruiu a Babilônia. Destruindo ele a Babilônia, Israel zombou. Como está escrito aqui, quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Vejam como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. É disso que se retrata Isaías, capítulo de número 14. A destruição da Babilônia. A destruição de um rei cruel, que era o rei da Babilônia. Brilhante estrela da manhã, caiu do céu, ele que dominava as nações. Esta é a mais pura verdade. No que toca Lúcifer, o diabo que caiu do céu, que não tem nada de diabo como ser espiritual, não tem nada de Lúcifer como um dos nomes do diabo Satanás, não tem. Lúcifer é um substantivo que refere-se a alguém que porta, que leva a luz. É por isso que Lúcifer no latim significa portador de luz. Você entende isto, meus amados irmãos? E o diabo não tem nada a ver com ser espiritual de chifres, cauda e um tridente. Diabo, no seu real significado, quer dizer acusador. Você entende? E Satanás, já explicamos que Satanás quer dizer adversário ou opositor. Há que entendermos isto. Não tem nada de ser espiritual nestes nomes aqui. Você entende isto, meus amados irmãos? Esta é a mais pura verdade. Meus amados irmãos, aqui termina a nossa mensagem. Por favor, fiquem ligados que ainda esta semana vamos falar do Satanás que está lá no livro de Jó. Satanás que tentou Jó, Satanás que feriu Jó, Satanás que tirou tudo aquilo que Jó possuía. Vamos falar deste Satanás aí, que conversava com Deus. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos falar dele aí. Bom, esta era a mensagem de hoje. E eu termino por aqui. Quero mandar um grande abraço a todos, um grande beijo em vossos corações. Estamos juntos e até os próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.